Ainda ontem eu falava sobre como foi que eu me libertei dessas amarras das questões de lei, de pecado, como foi que eu consegui libertar a minha mente e como foi que eu consegui fazer da minha relação com a espiritualidade e, consequentemente, com Deus, uma relação mais suave, mais livre. Porque, como está escrito no capítulo 12 do Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não quero dizer com isso que o Espiritismo seja a dona da verdade. Não, longe disso. Eu quero dizer que Cristo é um dos caminhos que nos conduz a essa verdade, quando ele mesmo diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a partir do momento que eu começo a conhecer Jesus, eu começo a estabelecer com ele uma relação de reciprocidade, onde eu procuro ser servo de Jesus e Jesus também, através da espiritualidade benfeitora e ele mesmo, nos traz palavras de vida eterna para que os nossos dias sejam mais abrandados nessa nossa existência. No capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, traz para nós uma narrativa que eu digo sempre que é uma narrativa que ilustra bem essa questão da ineficácia da lei ante aquilo que Jesus proporcionou para nós, aquilo que eu já falei no vídeo de ontem, que Jesus veio exatamente para isso, para colocar o homem no centro do divino. A Bíblia vai nos relatar a passagem da mulher adúltera. A Bíblia diz que certa mulher foi pega em flagrante adultério. Perceba a narrativa. Não era um disse-me-disse. Não era uma fofoca que corria a boca miúda. Aquela mulher, ela foi pega para os judeus no ato. O ato estava quentinho. E como eles queriam sempre pegar Jesus em contradição, e como já tinham usado de todos os métodos da filosofia, da retórica, e não haviam conseguido usando a própria Torá, eles resolvem levar um caso prático para que pudesse ser julgado por Jesus. Eles pegam aquela mulher, e na minha cabeça eu imagino a seguinte situação: Jesus está lá ensinando muito calmamente, e pelas ruas, lá vem aquele alarido de gente com aquela mulher. E com muita gente mesmo, desde velhos, desde sacerdotes, desde doutores da lei, até crianças, todas elas querendo ver o desfecho final, que no coração deles seria a pena capital para aquela mulher. E na minha cabeça vem a seguinte cena: Jesus está sentado, ensinando, e de repente Jesus é interrompido por aquela multidão. Até que alguém joga aquela mulher no meio e faz um círculo ao redor e aquela mulher fica ali. Imagino para vocês que naquele momento, na cabeça da mulher, ela pensava o seguinte: nossa, agora é chegado o meu estado fatal. Estou num cadafalso. Serei punida pelos meus erros. Eu acredito que ela estava mais preocupada em salvar sua vida, que não teria escapatória em tese, do que mesmo pela lei, porque no coração dela e pelas vivências dela, ela sabia que muitos dos homens que procuravam seu serviço eram homens religiosos da época de Jesus e que estavam um pouco se lixando para a lei. E até que dizem a Jesus: mestre, esta mulher ela foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés nos diz que as tais devem ser apedrejadas. Quando a gente pega esse recorte da Bíblia, a gente começa a perceber que a lei de Moisés realmente dizia que as tais deveriam ser apedrejadas. Em nenhum momento aquelas pessoas, aqueles doutores da lei que levaram aquele caso prático para Jesus, aquele estudo de caso, né, prático para Jesus, eles estavam errados em sua dissertação. A única coisa que eles não sabiam era que eles estavam diante daquele ser que foi e é o espírito mais perfeito que já pisou na face da terra. Aquele homem que, a lume do Salmo 139, ele conhece o nosso deitar
e o nosso levantar. E de longe esquadrinham os nossos pensamentos. Não imaginavam eles que Jesus conhecia o coração de cada um daqueles acusadores que estavam esperando o desfecho fatal para aquela mulher e que estavam sustentando em suas mãos a pedra no ponto certo para ser atirada contra aquela mulher. E Jesus simplesmente se abaixa e fica calado. O grande poeta do Espiritismo, Leon Denis, em uma de suas grandes obras, não sei qual agora no momento, ele vai dizer que Jesus escreveu no chão, porque é a única vez que a gente vê nas narrativas evangélicas que Jesus escreveu alguma coisa. É nesse caso. Jesus simplesmente se abaixa, sonda os corações de cada um daqueles acusadores, sonda o coração daquela mulher que certamente estava num espanto grande. Mas eu gosto mais da versão que Jesus ele se inclina para escrever, depois ele volta, olha para aquela mulher, olha para os seus acusadores e fala a frase que ecoará pelos séculos seguintes. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo, aquele dentre vós que nunca transgrediu a lei mosaica, que cumpriu toda, de forma integral, seja o primeiro a tirar a pedra. O problema é que, como Jesus conhecia o coração de cada um, Jesus deu uma enquadrada em todos aqueles. Eu fico imaginando que eles esperavam enquadrar Jesus, colocar literalmente Jesus numa sinuca de bico. E foram eles, a multidão, todos, que naquele autoexame de consciência olharam, esquadrinharam seus pensamentos e perceberam o quanto eles estavam distante do ideal, que, segundo eles próprios, seriam cumprir toda a lei de Moisés, que ninguém cumpria. Na minha visão, Jesus estava antecipando em mais de 18 séculos a questão 529 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E os imortais, na sua sabedoria imensa, respondem: em vossas consciências. Foi o que aqueles homens fizeram. Eles começaram a esquadrinhar suas consciências. E eu tenho certeza que alguém no seu coração diz assim, não, peraí. Eu já levantei calúnia contra meu irmão. Outro, eu já menti. Outro, eu já me deitei com essa mulher. Então todos começaram também a se sentir culpados diante daquele ato. Outra coisa, se ela estava adulterando, ela não estava adulterando sozinha. Cadê o homem? Já mostrando o lado patriarcal daquela sociedade onde apenas a mulher é que deveria ser condenada, quando a lei de Moisés não excluía a possibilidade do homem também ser condenado também. Então a gente começa a ver as falhas na própria lei. Então, o problema é a lei? Não, a lei naquele momento do Monte Sinai ela foi boa para um povo indisciplinado. Mas já na época de Jesus, Jesus mostrava o quanto a lei ela só era eficaz para mostrar os erros. Mas para consertar os erros, era necessário colocar o homem diante de si mesmo. E isso é tão necessário e é tão, do meu ponto de vista, tão verdadeiro essas palavras que eu falo, que se você pegar a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Coríntio, no capítulo 13, na única poesia direta que o apóstolo dos gentios vai outorgar para nós, que ele vai falar sobre a supremacia e a excelência do amor, no capítulo 13, versículo 13, depois de ele fazer aquela dissertação lindíssima, que eu não vou fazer aqui, mas no versículo 13, ele diz assim, uma coisa bem interessante. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior parte destes é o amor.
Perceba que Paulo aqui não fala que o maior dessas três coisas é a lei. Porque, como eu falei anteriormente, a lei aponta o pecado. A lei mostra o pecado. A lei, ela torna formal o pecado. Porque a partir do momento que nasce a lei, nasce o pecado. Que essa é a finalidade da lei. Mas agora, Jesus, ele trazendo o homem para o centro divino, ele diz, não, quem cumpre a lei de amor já está de ótimo tamanho e já entendeu perfeitamente a mensagem que o Cristo quis trazer para cada uma das criaturas. E é claro que quando eu falo essa fala, quando eu falo Cristo, isso se abre um leque para também outras visões que também são válidas. Que alguém pode dizer assim para mim, não, mas eu encontrei o amor a Deus através da cultura hindu. Tá certo. Não, eu encontrei a Deus através do Bhagavad Gita. Correto? Encontrei o amor a Deus e ao próximo a partir da leitura do Alcorão. Também está correto? Eu encontrei o meu caminho através da leitura dos Vedas e por aí vai, porque nós temos milhões de religiões. Mas se o objetivo for sempre a reforma moral e a lei de amor, todos nós estamos conectados no mesmo pensamento, porque afinal, quando Deus aparece a Moisés, né, na sarça ardente, segundo está escrito lá no livro do Êxodo, e quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus simplesmente diz assim, eu sou. Não fala mais nada. Ele só diz duas palavrinhas, dois verbos, eu sou. Então assim, você veja como todas as coisas estão conectadas e trazendo para a nossa realidade o cristianismo, a nossa relação com Deus não precisa ser igual a essa camisa aqui, complicada, cheia de leis, cheia de símbolos que não fazem nenhum sentido, que é um martírio para quem não gosta de matemática. Símbolos que não fazem sentido nenhum. A nossa relação com Deus não precisa ser essa frase: se não for fácil, não tem graça. Não! A nossa relação com Deus tem que ser uma relação leve, tem que ser uma relação amistosa e tem que ser uma relação onde nos sintamos filhos e filhos do Deus Altíssimo. Aquele Pai que nos corrige, mas nos corrige com amor, sem aquela ideia de condenação ao fogo eterno, porque simplesmente eu acredito em determinada coisa que supostamente a Bíblia não fala. Que Deus é esse que, pelo fato de, por exemplo, acreditar em reencarnação, mas na Bíblia não está escrito, depende do ângulo que você está olhando. Mas a Bíblia não tem esse negócio de comunicação com os mortos. Depende de onde você estiver lendo e de onde você estiver interpretando. Então a nossa relação com Deus não precisa ser igual a essa camisa de matemática. Jesus, no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, diz: porque o meu fardo é leve. Sim, nós somos estoicos. Nós podemos até sentir dor, mas sofrer é opcional. Mas nós aguentamos tudo calado e sem murmuração, não porque queremos um paraíso eterno, não porque queremos um céu eterno, não porque queremos andar em ruas de ouro e cristal, mas queremos apenas andar em paz com nossas próprias consciências. Fique com Deus e até a nossa próxima reflexão.